Bom dia, pessoal. Eu queria deixar dois recados rapidinhos nesse quarto domingo da Quaresma. O, o nosso bispo decretou que a partir de sexta-feira passada, do dia 20, todas as igrejas estivessem fechadas por causa da quarentena que precisamos fazer para conter a disseminação do coronavírus. As nossas missas são todas ah, por meios de comunicação, de telecomunicação. Podemos assistir missa pela televisão, pela internet, mas as celebrações são restritas aos sacerdotes, são particulares. Ah, devemos comungar apenas espiritualmente. O atendimento dos sacerdotes ao povo de Deus está suspenso. E é sobre isso que eu queria falar um pouquinho. A primeira coisa, a gente deve obediência. Os nossos bispos são substitutos, por assim dizer, dos apóstolos. São eles que continuam o trabalho que o próprio Jesus deixou para os apóstolos. Os nossos bispos receberam investidura de pessoas que tinham poder para fazer investidura. E esse poder vem sendo transmitido nos últimos 20 séculos por gente que recebeu o poder do próprio Jesus. Então precisamos obedecer. Eu só quero deixar um pensamento. Todas as justificativas que os nossos bispos deram, elas vêm de obediência às autoridades civis que não receberam esse poder de Jesus. Então, a gente obedece, mas eu queria pensar um pouquinho sobre isso. A primeira coisa, a quem aproveita uma quaresma na qual a gente não pode se confessar e uma Páscoa em que a gente não pode comungar? Quem é que sai feliz com essa história? E o segundo alerta que eu queria deixar é que o fato da gente estar preso em casa não significa que a gente está sendo poupado de um monte de perigos que a vida nos traz. A gente está preso em casa, então a gente não comete uma série de pecados. Isso é uma meia-verdade. Né? Por exemplo, a criança que gosta de praticar bullying na escola não tem escola, ela não tem com quem praticar seu bullying. É verdade. As pessoas que têm o costume de sair por aí com inveja da roupa que o outro está usando, do carro que o outro tem, não está vendo pessoas e não está cometendo esse pecado da inveja. Até aí é verdade. Mas nós temos um novo tipo de pecado que está surgindo. Né? São aqueles que, por determinação dos nossos bispos, conseguem assistir missa apenas pela televisão e a gente, estando longe da igreja, estando longe da missa presencial, a gente vê que lá na igreja tem aí umas 14, 15 pessoas, uns cantando, os outros fazendo leitura, todos eles comungando. Então é sim possível que a gente peque por inveja. E pior do que isso, aqueles que têm um temperamento mais exaltado podem pecar também não só por inveja, mas pela ira daquelas pessoas que, por uma razão ou por outra, não não ficaram longe da Eucaristia. E certamente haverá aquelas pessoas que, por serem mais ligadas aos padres, que por serem mais ligadas aos bispos, não vão ficar sem uma confissão, não vão ficar sem uma Eucaristia. Então eu queria alertar as pessoas
que, embora a gente tivesse afastado de uma série de pecados que se cometem costumeiramente, a gente está correndo o risco de cometer pecados novos, né? E justamente esses que eu falei são pecados de gente que tem fé, né? Porque quem nunca vai à missa, quem não acredita, quem é de outra religião, não teria inveja de quem está conseguindo comungar. Isso é uma coisa bem nossa. Eu queria deixar esses dois pensamentos para que a gente possa refletir melhor. Porque, na minha opinião, existem alternativas melhores do que essas que a gente está tendo que lidar agora. Mas eu reforço, vamos obedecer. Uma última coisa, nós católicos pensávamos que nessa fase da vida os cristãos seriam perseguidos e a gente imaginava que seria uma perseguição como aquela dos tempos de Diocleciano. Percebam que a coisa é muito mais sutil e muito mais light do que a gente podia imaginar, porque nós não estamos sendo assassinados na rua e ninguém está tirando a gente de dentro das nossas casas porque somos cristãos, porque somos católicos, mas nós vivemos ao redor dos sacramentos e eles estão sendo tirados um a um e até por determinação dos bispos. Mas vou repetir, porque os bispos obedecem às autoridades civis. Então, vamos refletir sobre essas coisas, manter a serenidade, rezar bastante. Se estamos presos em casa, vamos usar essa quaresma para autoconhecimento, para fazer um excelente exame de consciência, pedir perdão, corrigir os erros. E vamos, seja como for, a Semana Santa começa daqui a 2 semanas. Daqui a 2 semanas será Domingo de Ramos. Seja como for, que nós possamos correr ao encontro de Cristo renovados, redescobertos. Vamos rezar e vamos discernir esses pontos. Vamos tentar nos aproximar de Deus, corrigir nossos erros. Amém? A paz de Cristo para vocês. Um bom final de quaresma.